Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Sejam bem-vindos de volta aqui ao palco Petrobras para o encerramento do nosso dia de debates. A gente está aqui na Feira do Livro, teve uma segunda maravilhosa. Eu queria convidar todo mundo aí que estiver ainda dando sopa pela praça para chegar mais aqui. A conversa vai ser muito boa. E queria também convidar vocês a chamar os amigos aí para vir amanhã. A gente tem uma programação bem legal amanhã. São também 3 debates aqui durante a tarde. Então, nós vamos ter aqui é o nosso almanac, tem a programação, e também no site da 451 está lá. Então, nós vamos ter às 15h30 aqui uma mesa que promete, assim, são 2 autoras que incendeiam as plateias, a Lavínia Rocha e a Andressa Marques. Logo em seguida, outras 2 autoras também que têm um monte de seguidores e que são, assim, super estrelas nos festivais das quais eles participam, que é a Daniela Reis e a Riane Leão. E nós vamos terminar amanhã, acho que a mesa prevista aqui na terça-feira, ela foi alterada a programação. Mas chequem no site da 451 e chamem os amigos, que a gente vai estar aqui esperando vocês. Eu queria também fazer um agradecimento rápido à Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, e a Petrobras, que apresenta a Feira do Livro, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. É isso. Então, vamos começar agora o nosso debate que encerra o nosso dia de hoje, convidando aqui, então, a Maíra Cota para o palco Petrobras. Maíra, seja bem-vinda. Palmas para a Maíra. Muito obrigado pela presença. Pode se acomodar, por favor. Para conversar com ela, nós convidamos a grande Mili Lacombe. Mili, por favor, seja bem-vinda. Palmas e urros para Mili. Obrigada, Paulo. Obrigado. Por favor, aqui no sofá. E aí, a mediadora será a grande Yara Biderman, nossa editora da 451, uma super jornalista, um grande repórter, escritora também. Convido vocês a conhecer o livro dela pela editora 34.
Tá aí, né, na 34, o seu livro. Pega o microfone, por favor. Tá na travessa. Está na travessa também. Legal. Então, vamos aí. Ficamos nas suas mãos, Yara. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigada a todos que vieram aqui, que voltaram ao Palco Petrobras para mais essa mesa da quarta-feira do livro. Bom, a gente vai conversar aqui com... Eu vou apresentar, apesar de elas serem bem conhecidas, a Mayra Cota é advogada e escritora especializada em gênero, doutoranda em política na New School for Social Research, em Nova York, e mestre em Direito Criminal pela Universidade do Rio de Janeiro. Publicou em coautoria com Thaís Farage, Mulher, Roupa, Trabalho, Como se veste a desigualdade de gênero, de 2021, e, em 2023, o romance Um Ex-Amigo, sobre assédio no trabalho. Os 2 livros foram lançados pelo selo Paralela da Companhia das Letras. A Mili, como ela mesma se apresenta em suas redes sociais, é jornalista, escritora, cronista, roteirista e feminista. Ela nasceu no Rio, já atuou na Folha de São Paulo, na revista TPM, foi comentarista de esportes na Globo e na Record, de programas de variedades na GNT. Ela publicou, entre outros, o romance O Ano em que Morri em Nova York, de 2023, e Feminismo para Não Feministas, em 2024, os 2 pela Planeta. Atualmente é colunista da UOL e consultora de marcas e instituições sobre futebol, literatura e questões de gênero. Enfim, a gente vai conversar aqui. A nossa pauta é feminismo, como sempre, e vamos conversar assim muito desses livros. E pegando um gancho no título do livro da Mili, né, Feminismo para Não Feministas, eu queria fazer uma pergunta para as duas, né, para cada uma responder. Qual feminismo estamos propondo? Bom, primeiro, boa noite. Obrigada a todas e todos que estão aqui hoje. Oi, pá! Eu acho essa pergunta muito importante, porque talvez a gente, antes de definir qual feminismo a gente está propondo, talvez a gente tenha que falar de um feminismo que a gente não propõe. Qual é o feminismo que a gente não propõe? A gente colocar mulheres em situação de poder para que elas façam as coisas como as coisas sempre foram feitas, né? A gente chama esse feminismo de feminismo liberal, que é um feminismo que algumas pessoas lutam pelos direitos iguais à opressão, né? Eu fui oprimida a vida inteira, então agora eu quero ter o direito de oprimir. Não funciona. Se a gente não chegar a espaços de poder para mudar a estrutura, não vai funcionar. Então, eu acho que a primeira resposta seria essa. Esse não é o feminismo que a gente propõe. Qual mais não seria o feminismo que a gente propõe? A gente não propõe um feminismo que não seja inclusivo. Por exemplo, o feminismo transfóbico. Não interessa, gente. Não interessa. Se a gente não for colocar todo mundo para dentro e juntos e juntes mudar tudo, não vai funcionar, né? Um outro feminismo que não é... Eu já estou falando tudo que não é, vou deixar a Maíra falar o que é. Um outro feminismo que a gente não quer é o feminismo que diz que é mulher contra homem. Não é, porque a partir do momento que a gente entende que o machismo e a misoginia são estruturas de poder que aprisionam todo mundo, está todo mundo preso dentro dessa estrutura. O machismo e a misoginia fazem muito mal aos homens. Deve ser muito dolorido você crescer numa sociedade que diz você não pode chorar, você vai ter que aguentar tudo quieto, você vai ser o provedor. Seu capital simbólico vai vir de você ficar com o pau ereto sempre e comer quantas pessoas forem necessárias você comer. Você não pode se mostrar vulnerável, você não pode se deixar atravessar, de nenhuma maneira. Eu fico imaginando que violência é existir nesses termos dentro desse mundo. Então, eu acho que, quando a gente entende o que é o feminismo, a gente começa a entender que está todo mundo junto nele e que a gente precisa... A emancipação é para todo mundo, né? E tem um último, que não é um manual sobre escolhas muito pessoais. Ter pelos embaixo do braço. Gente, quer raspar, raspa, quer ter pelo, tenha. Não é sobre isso, né? Pronto, Maíra, sobre o que é, então? Oi.
Bom, bem fácil, né? Feminismo é luta. Feminismo e luta sempre é coletiva. O feminismo, ele não pode ser um instrumento para melhorar a vida de algumas poucas mulheres, dentro do discurso do empoderamento, do privilégio, ocupar o espaço que hoje é ocupado pelos homens, sem transformar esses espaços. Isso não é feminismo, isso é a instrumentalização de uma luta para melhorar um pouquinho a vida de algumas mulheres, provavelmente, inclusive, à custa de outras mulheres racializadas, precarizadas. Então, esse feminismo não interessa, esse feminismo liberal. E o feminismo como luta ajuda a gente a entender do que a gente está falando quando traz o feminismo, quando traz essa dimensão de transformação, de revolução, inclusive. Eu estou muito feliz de estar do lado da Mili, que a gente não precisa ter melindres de falar palavras como revolução e de falar uma outra palavra que eu acho fundamental e muitas vezes a gente evita, sai assim pelas tangentes, sem querer encarar isso, que é classe. O feminismo ele tem que ser comprometido com a luta de classes, porque é essa dimensão que estrutura principalmente as opressões e privilégios na nossa sociedade. A gente não pode ter uma luta de classes sem o feminismo. A gente já viu isso acontecer e viu que toda uma dimensão de reconhecimento do trabalho reprodutivo, da invisibilidade do papel das mulheres na sociedade foi deixada para trás, e, por isso, foi uma luta que não teve os desdobramentos potenciais que deveria ter, mas, se a gente abandona a dimensão de classe, a gente está usando uma luta fundamental para melhorar a vida um pouquinho de algumas mulheres da elite, e a gente está deixando um monte de mulher para trás. Então, o feminismo ele é essa luta que pretende transformar radicalmente, profundamente, as estruturas da sociedade. Não é uma disputa por ocupar lugares que hoje são ocupados por homens. Porque, se for para isso, mantendo a sociedade que a gente tem, desigual, que explora e invisibiliza o trabalho reprodutivo, que hoje está trancado dentro de casa, que não dá visibilidade às dimensões fundamentais da vida, que é cuidar de outro ser humano, construir laços solidários, se preocupar com o outro, aí a gente está só ajudando a deixar a consciência um pouquinho mais leve daqueles que hoje ocupam o lugar do opressor. E a gente não quer isso, a gente quer incomodar para transformar profundamente e radicalmente a sociedade. E para transformar e para ter alguma possibilidade de futuro, né, no capitalismo tardio, porque é o feminismo, talvez, que venha trazer isso. Eu estava pensando assim, claro, a gente recebeu as conquistas dos primeiros feminismos, né, do século XX, XIX até, mas a luta feminista, pensando em tudo isso, ela continua não só necessária, como talvez ainda mais urgente. Na verdade, eu vejo isso, eu queria saber se vocês também veem essa urgência e por quê. Sim, cada vez mais urgente, porque se a gente pensa, por exemplo, a gente teve uma batalha feroz há 2 anos quase para não deixar o fascismo se reeleger no Brasil, né? Aí você pensa, bom, tudo bem, ganhamos, mais ou menos, né? Porque vou pegar um exemplo prático assim. Então, ministros do STF, o Lula pode nomear, né? Ministros do STF. Aí a gente começa uma gritaria para que ele nomeie mulheres negras. Somos, assim, muito ignoradas. Aí, não bastasse isso, o Lula dá uma declaração dizendo, uma hora ele foi entrevistado, antes de nomear mais 2 homens para o STF, ele foi entrevistado e ele falou, eu não vou ceder à pauta identitária. Como se a pauta identitária não incluísse homens heterossexuais. Gente, essa é a identidade universal. Não existe agenda que não seja identitária. Então, começa daí. Querer colar no movimento feminista, nos movimentos negros, no movimento LGBT, a pauta identitária é um recurso muito inteligente da única pauta identitária que precisa ser combatida, dos homens como o Lula e os conselheiros dele. Então, quando ele diz não vou ceder à pauta identitária,
ele está enganado, porque ele está cedendo a pauta identitária. Ele nomeou mais homens para lá. Por que seria importante nomear uma mulher? Não é porque esses homens que ele nomeou sejam ruins. Bom, em relação a um deles, eu acho que é, mas em relação ao outro, não. É porque, se você coloca uma mulher negra nesse espaço de poder, o afeto vai circular de um jeito diferente. O Vladimir Safatli, fala muito que a política não é só uma questão de regra, normas e leis. A política é uma questão de como a gente faz o afeto circular. É como a gente se entende nessa sociedade. Uma mulher negra lá dentro mudaria todas as relações. A gente começaria a pautar outras coisas, mesmo que não fosse aprovado agora. Não se trata de aprovação. A gente não está falando, a gente está falando de pautar. Pautar, por exemplo, política reprodutiva. Tem uma mulher lá. Uma. Jamais vão pautar a política reprodutiva. Precisaria haver mais interesse. Então, eu fugi, né, mas é para responder a essa urgência. Porque não está ganho. Não está ganho nem quando a gente acha que está ganho. Um governo que se recusa a falar de aborto não é um governo que vai nos representar. Não é. E aí, falar de aborto é falar de vida, é falar de política reprodutiva, é falar de transporte público. Não é falar do direito do feto, é falar do que acontece depois do nascimento. Isso é falar de aborto. Então, é uma esquerda que se articula muito mal, porque não está nem aí, porque é uma esquerda machista. Então, a gente precisa entender que a gente não ganha, as feministas não ganham nem quando a gente ganha, porque eu me esgoelei pelo Lula. E vou me esgoelar de novo, gente. Se a alternativa for o fascismo, eu saio inteira de vermelho com uma estrela carregando pela rua. Se a alternativa for o fascismo. Mas eu acho muito pouco que a gente tenha que escolher entre o machista fascista e o machista que a gente gosta, porque ele é fofo e é corintiano. Então, é uma luta longa, assim. A gente precisa de todo mundo mesmo. Não pararemos de lutar. Mas a gente não luta para ganhar. A gente luta porque é a coisa certa a se fazer. E a gente não conseguiria existir sem lutar. É essa luta. Aproveitando justamente esse ponto, eu tenho uma tese ousada, provocadora, mas é que eu acho que vale para a gente pensar que, se no final do segundo governo Lula, que ele terminou com 80% de aprovação, fez a sucessora que ele queria, quase 90% de aprovação, se naquele momento a gente tivesse escolhido a luta pela legalização do aborto, por exemplo, a gente não teria visto o fascismo emergir tão forte na nossa sociedade. Porque toda vez, e isso a gente aprende com Schmitt, que, enfim, é importante, toda vez que a gente abre mão de deflagrar o conflito nos nossos termos, o conflito é deflagrado pelo nosso inimigo nos termos dele. Então, hoje, não só a gente tem o fascismo, como a gente tem que defender o direito ao aborto em caso de estupro. A gente hoje luta por isso. A gente não está mais lutando para a garantia do direito ao aborto a todas as mulheres. A gente corre o risco de ser derrotado amanhã no Congresso pelo direito de fazer o aborto em casos de estupro, reconhecido desde 1942. Então, toda vez que a gente abre mão de encampar as nossas lutas nos nossos termos, e aí a gente falaria de aborto como um direito, como uma questão de saúde pública, fora da criminalização, como um exercício de autonomia ao próprio corpo, enfim, da forma como a gente precisa falar do tema, e a gente teria posto o debate na sociedade nos nossos termos. Mas toda vez que a gente vai falar dos nossos temas, das mulheres, isso é vetado, é interditado, a ponto de já ouvir em campanhas de esquerda, de partidos de esquerda, coisas do tipo: não podemos falar de gênero porque isso faz perder a eleição. Achei que o que fazia perder a eleição era não enfrentar o fascismo. E uma das principais tecnologias de mobilização do fascismo hoje é o ódio às mulheres. A gente precisa entender isso. O ódio às mulheres organiza o fascismo na sociedade. Você entra na internet hoje, você vê que odiar mulheres é um esporte, é uma prática recorrente. Você vê os grupos incel, que hoje patrocinam candidaturas de direita, de extrema-direita, o que une todos eles é
o ódio às mulheres, o ressentimento às questões de gênero. A direita, especialmente a extrema-direita, já entendeu isso muito bem e utiliza essa tecnologia muito bem. E, do lado de cá, a gente segue tímido para pautar as questões. A gente precisa pedir desculpa, pedir licença, como se estivesse incomodando, sendo que, toda vez que o tensionamento chega ao seu limite, são as mulheres que vão para a rua. São nós que estamos bancando ali a pauta política, que estamos levando as candidaturas de esquerda. E não só isso, como tem uma questão muito urgente que acho realmente, né, só uma estrutura ideológica muito forte para a gente não falar disso o tempo todo, que é o trabalho de cuidado, o trabalho reprodutivo. Até 2050, isso é um dado do IBGE, eu sempre gosto de trazer isso, porque é tão absurdo, né? Mas, assim, até 2050, a gente vai ter mais de 1/3 da população brasileira dependendo do cuidado, né? São mais de 70 milhões de pessoas. São pessoas que não sobrevivem sozinhas. Não estou falando de viver melhor, mais feliz, tal, em companhia. São pessoas que, se não tiverem outras pessoas cuidando delas, elas morrem. 1/3 da população até 2050. Mais de 70 milhões de pessoas. Hoje, no Brasil, 90% desse trabalho de cuidado necessário para manter as pessoas vivas é feito informalmente dentro das famílias. Ou seja, é feito de modo precário, sem reconhecimento de que é trabalho, sem salário, sem nada, informalmente por algum membro da família. E, em 85% dos casos, esse membro da família que faz 90% desse trabalho de cuidado é a mulher. E são mulheres que estão no mercado de trabalho formal. Ou seja, a gente tem hoje quase 1/3 da população brasileira que, se agora, nesse momento, as mulheres virarem e falarem não trabalhamos mais, estamos de greve, morrem. São bebês, crianças, pessoas com deficiência, idosos, pessoas que, por qualquer motivo, precisam de outras cuidando delas. Então, a gente tem uma sociedade inteira dependendo de um tipo de trabalho que é invisibilizado, precarizado, não reconhecido, e a gente ainda tem que fingir que ele não existe. A gente vai para o mundo do trabalho, se você chega atrasada no trabalho porque foi deixar o filho na escola, isso é mal visto. Mas quem que está deixando esses filhos na escola? Então, até esse ponto da circulação dos afetos, por que é difícil mulheres em posição de poder? Porque mulheres em posição de poder, das 6 horas da tarde, precisa sair para buscar o filho na escola. O filho fica doente, ela precisa ir buscar. O pai está fazendo uma cirurgia, é para ela que o médico vai ligar para dar notícia. Isso transborda essa separação artificial entre público e privado que sustenta toda essa ideologia e essa dominação. Então, falar disso é romper com essa fantasia de que o público e privado é completamente separado, uma fantasia que só serve ao privilégio masculino. Então, dá trabalho, mexe com as estruturas mesmo, mas é urgente, porque a gente está aí com a saúde mental, a saúde física totalmente prejudicada, tendo que dar conta de tudo isso. Então, realmente, assim, cada vez mais urgente e necessário o feminismo. A gente tocou aqui agora que é uma questão também do controle dos corpos, né? E a gente falou, claro, de aborto. E daí, sobre o livro da Maíra, né? Ela fala da questão do se vestir. A gente também está no nível do simbólico também, né? E não é uma questão que pode parecer superficial. Até estava comentando com elas, é o que se fala, por exemplo, para justificar a crime hediondo. Olha, mas como ela estava vestida. Então, eu acho que e tem a ver com controle de corpo, né? Então, eu queria te perguntar, até por causa do seu livro, o que a roupa, a moda, a questão do vestir, as restrições e o regramento, né, disso, o que nos ensina sobre desigualdade de gênero, dominação e sobre, enfim, masculinidade? As principais marcas do masculino e do feminino nas roupas que a gente tem hoje, elas começaram, não por coincidência, na modernidade, né, no período assim, século XVIII, pós-Revolução Francesa, que foi também justamente a época de consolidação do capitalismo
e desse liberalismo político que é, né, predominância ideológica hoje na sociedade. E quais são essas marcas? Assim, a gente vê a roupa típica masculina, ela é muito ligada à praticidade. Né? Tem bolso, a calça é prática, o zíper é inventado nessa época como uma forma assim de poder fazer xixi sem precisar tirar a roupa, para o homem trabalhador, o homem que se desloca, tá? O homem burguês sendo forjado ali no início do capitalismo, que precisa trabalhar e tem essa marca. E as roupas femininas, muito ligadas à função da mulher burguesa também, que vai surgindo nessa época, que tem uma função social, que faz parte do patrimônio do homem. Então, a beleza da mulher, né? A mulher é esse objeto que integra o patrimônio do homem. Então, ela está bonita, ela tem um vestido que marca a cintura mais afinada, o quadril mais alargado, porque essas são marcas de fertilidade, porque a família também está entrando nessa época como uma instituição fundamental à manutenção desse trabalho reprodutivo que eu falei anteriormente, né? Então, assim, Preciado tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que reprodução assistida, a gente tem que falar que é reprodução medicalmente assistida, né? O FIV e tal, porque toda reprodução ela é politicamente assistida. A gente vive numa sociedade que está mandando a gente ter filhos e chamar isso de vocação e amar essa atividade, e não reclamar e não tratar como trabalho. Então, tem essa ideologia política. Então, as roupas também femininas vão marcando esse papel da fertilidade, da mãe burguesa que fica em casa. Até hoje, né, calça feminina é um negócio que me irrita, que não tem bolso, calça feminina. Né? Assim, tem bolsa, às vezes, de mentira. A gente não tem... Para sair, tem que carregar a bolsa, tem que apertar a cintura. O sapato é de salto. A gente, assim, mobilidade não precisa ter. Né? O que era super comum... Aconteceu algumas vezes, tem incêndio, as mulheres morriam queimadas porque a roupa não deixava elas saírem correndo do incêndio. Então, assim, a gente as nossas roupas não são construídas para sujeitos que vão ocupar um espaço urbano, são construídas para objetos que vão compor o patrimônio do sujeito burguês. E as roupas dos homens, práticas, tal. Então, essas marcas até hoje estão aí presentes. Né? Surgiu no início da modernidade, mas hoje a gente tem escritório de advocacia que até hoje pede para as advogadas usarem salto alto. Né? Assim, nunca soube de nenhuma ligação entre usar salto alto e poder escrever uma petição, por exemplo. Mas eles Comissária ainda exigem. de bordo. Comissária Qual de é a bordo. relação? Por que ela tem que estar de salto na troposfera? Põe um salto aí e vamos para a troposfera. Exato. É a função social da mulher, reforça isso. Né? Então, nada tem a ver com a nossa posição de sujeito, mas sim como um reforço da nossa posição de objeto. E eu acho importante falar de corpos também, porque o feminismo ele é um movimento, ele é uma teoria e ele é um movimento. Né? Então, a gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, vai entendendo as coisas, conforme a gente passa por experiências. Por exemplo, um slogan que é do feminismo, mas talvez tenha que deixar de ser: meu corpo, minhas regras. A gente viu o que aconteceu com esse slogan na pandemia. Ele foi apropriado pelo fascismo. Meu corpo, minhas regras. Eu não quero me vacinar. Meu corpo, minhas regras. Eu não quero usar máscara. E eu fiquei pensando, mas é um slogan tão importante para a gente, né? Porque ele comunica muita coisa também. Mas o que eu acho que é o truque? É a gente entender que o corpo é um corpo social. A gente está em relação. Ninguém existe sozinho. O homem comeu uma carne crua lá do outro lado do mundo, a gente adoeceu. Se isso não fala para a gente que não existe saúde privada e só saúde pública, o que vai falar? Se isso não diz para a gente um conceito liberal fundamental, liberdade individual, né? Eles falam isso sempre, gente, eu sou a favor da liberdade individual. Que caralho é isso? Como que alguém é livre sozinho? Como é que alguém pode achar que liberdade é um conceito absoluto? Liberdade envolve disciplina, atenção, enxergar o outro. Então, eu digo tudo isso porque o feminismo em que a gente acredita, e eu tomo a liberdade de falar a gente, porque eu e Maíra a gente conversa a respeito disso, é um feminismo que fala do tecido social. É o feminismo, para dar um exemplo, que é aquele que a Margaret Thatcher, que está ardendo no inferno enquanto a gente está aqui falando, não acreditava.
Muito pelo contrário, ela falava só a indivíduos e suas famílias. Então, quando a gente rasga o tecido social, é conveniente porque não há como o feminismo florescer ali. O feminismo é solidariedade, é coletividade, é todo mundo junto. Não é uma luta de mulheres, é uma luta de todo mundo. Então, isso eu acho muito bonito no feminismo, sabe? Quando a gente vai entendendo o que ele é tão maravilhoso. É como se fosse rachando a nossa cabeça e a luz fosse entrando. Eu quero mais disso, eu quero mais disso. Desde que existe patriarcado, existem mulheres berrando que tem alguma coisa errada ali. E, para você se dizer feminista, é só um dia você acordar e falar: eu acho que esse mundo em que eu vivo não é justo. Não é justo que eu tenha que ajudar a minha mãe a lavar a louça enquanto meu irmão está brincando lá fora. Não é justo que, com 11 anos no transporte público, um cara passe a mão na minha bunda. Não é justo que, com 12 anos, o pai da minha amiga me estupre no quarto enquanto as crianças estão na piscina. Não é justo que, com 21 anos, o meu chefe me estupre no trabalho. Não é justo esse mundo. Então, basta a gente entender que a gente está dentro de um mundo que não é justo para você se perguntar: o que eu faço a partir daqui? E a resposta é: tem mulheres pensando há milhares de anos o que fazer. E elas deixaram registrado. A gente pode ler, a gente pode pegar esses recados, estão aí. Então, isso eu acho maravilhoso, é lindo olhar para essa ancestralidade, sabe? E saber que é uma luta de homens e de mulheres, gente. Assim, desculpa, a Damares não está nessa luta comigo, mas o Flávio Dino talvez esteja, sabe? É a gente entender que não é porque eu vou pensar aquela feminista liberal, cara, ela não está nessa luta comigo. Ela não está, ela não entendeu nada. Ou ela entendeu e está tentando só pertencer ao clube do Bolinha. E vai ser engolida e cuspida, que nem o homem que foi engolido e cuspido pela baleia. Você viu essa imagem? Pois é. Eu tinha esquecido de falar, no final dessa conversa, a gente vai abrir para perguntas do público, então, se vocês quiserem, elas vão ser por escrito, quem quiser já ir escrevendo, e daí eles vão pegar e me trazer aqui as perguntas. Tá? Bom, só para não esquecer aqui. Isso tudo que você está falando é também uma questão de disseminar e democratizar a informação. E uma das coisas, né, que você faz muito bem é usar as redes sociais para isso. E agora, as redes sociais, o que a gente tem visto, que ela é uma ótima ferramenta. Por exemplo, quando a gente está ouvindo a Mili Lacombe, mas ela também é um poço de miséria humana, né? É o lugar também onde se dissemina ódio, onde se apropria das pautas feministas, por exemplo, que para as pautas, para ser usada para pauta reacionária, etc. Então, eu queria saber, assim, como a gente tenta lidar com isso. Bom, então, a gente tenta. A gente tem que, primeiro, entender que a gente está num tablado. Ele não é imparcial. Ele pertence a 3, 4 homens que são bilionários e que têm uma agenda. Eles vão destruir o mundo e vão para Marte. Gente, eles realmente acreditam nisso. Teve ali meia dúzia que pegaram lá uma cápsula e foram ver os negócios do Titanic. Explodiram. E por que os humoristas não fazem piada com isso? Façam piada com isso, gente. Para de fazer piada com negros, com mulheres. Para de fazer apologia à pedofilia. É um caminho. Estou deixando aqui a dica para eles. Então, primeiro entender que tem dono. Depois, assim, que a gente hoje precisa tentar hackear esse sistema e usar em nossa defesa, né? Eu li um livro anteontem que se chama Careless People. Não tem tradução ainda para o português. É de uma autora que se chama Sarah Wynne Williams. E ela foi uma alta executiva da Meta, do Facebook, e ela resolveu contar como são as coisas lá. Provavelmente vocês não ouviram falar desse livro, porque o Mark Zuckerberg, que é esse campeão da liberdade de expressão, está calando a boca dessa pessoa. Então, ele colocou toda a estrutura jurídica dele para ameaçar essa mulher, sabe Deus do quê. Faz 2 meses que ela não consegue falar. O livro foi lançado há 2 meses, ela deu uma entrevista e ela foi numa audiência no Senado também, nos Estados Unidos.
Entre outros horrores, ela diz o seguinte, ela prova no livro que, dentro do Facebook, da Meta, do Instagram, eles têm como monitorar quando meninas adolescentes estão deletando muitas selfies. Eles sabem quem são as meninas que estão deletando selfies e estão mandando mensagens, por causa do WhatsApp, para as coleguinhas dizendo: não estou feliz com o meu corpo. Eles vendem isso para o mercado publicitário e essas adolescentes começam a ser inundadas de propaganda de produtos de beleza e para emagrecer. É isso o que essas redes, dentro das quais a gente está, faz. E, em qualquer mundo mais ou menos justo, a gente teria que entender que isso é crime. Ao mesmo tempo, a gente está dentro dessas redes. Eu faço meus vídeos no Instagram. E eu tenho que continuar fazendo, porque é uma maneira de alcançar. A saída, obviamente, seria que essas redes fossem públicas, né? Que fossem de todo mundo. Porque, quando a gente fala público, imediatamente a gente pensa comunismo, imediatamente a gente pensa todo mundo de macacão cinza andando de cabeça baixa pela rua, né? Mas não é isso. Não é isso. É ser de todo mundo. É você democratizar o ambiente de trabalho. A gente fala tanto em democracia, mas a gente fala de democracia em outros âmbitos da vida. No trabalho, vale ser uma ditadura. 2 homens mandando em tudo, a gente vai lá, responde para eles. Eles dizem: você na troposfera vai vir de salto, maquiada, vai prender teu cabelo de modo a dar uma dor de cabeça lancinante em você e vai colocar lá 10 quilos de pancake na cara. Eles é que dizem isso. As mulheres não estão querendo se vestir assim. Então, a gente não quer democratizar o ambiente de trabalho. É uma batalha, gente. Mas, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender contra quem a gente está lutando. Nomear essas coisas. Saber dentro do que a gente está. Porque, assim, eu posso falar assim, às vezes eu digo, né, gente, eu me alinho ao comunismo. O que você está fazendo aqui? Para onde vocês querem que eu vá? É esse o mundo em que a gente vive. Não dá para eu lutar contra o capitalismo numa lua de Urano, né? Não dá para eu viver no meio do mato, não duraria um dia no meio do mato. Então, é dentro do sistema que a gente vai lutar contra o sistema, né? E acho também, falando, só para emendar uma outra coisa, essas terminologias que a gente precisa mudar, dizer a gente quer uma sociedade inclusiva. A gente quer incluir as pessoas nesta merda? Ou a gente quer mudar isso? Então, talvez incluir não seja uma palavra que a gente deva continuar usando, sabe? A gente tem que usar revolução sem vergonha nenhuma. Falar de aborto sem vergonha nenhuma. Sim, queremos o direito a isso aí, gente. Aborto, 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 aborto. Ficar falando. Mas a gente tem uma esquerda que não consegue fazer essas coisas. Mas a gente vai chegar lá. Aproveitar, Mili, que você está aqui para lembrar de um grande momento do nosso futebol, que foi a entrevista do Petkovic na Ana Maria Braga, que ela fala assim: nossa, você cresceu na Tchecoslováquia, comunista, tal. Olha, temos um cachorro meio, né, anticomunista, não. E ela fala: você cresceu na Tchecoslováquia comunista, deve ter sido horrível, né, essa imagem e tal. E ele fala: não, era ótimo, todo mundo tinha escola, todo mundo jogava bola, tinha esporte, estrutura, ninguém passava fome. Ela fica super sem graça. Então... Não, ela queria se matar o periquito, matar ela, acabar, corta. E tem uma jornalista também estadunidense, se chama Kara Swisher, que ela, por muito tempo, ela foi muito entusiasta, né, do Vale do Silício, entrevistou todos esses caras, e ela defendia muito, e ela passou por esse momento de desilusão no primeiro governo Trump, que, não sei se vocês lembram, mas... já no primeiro governo Trump, a primeira reunião que ele fez, foram todos eles lá, né? O Mark Zuckerberg e tal, e que dessa vez foi mais explícito o giro, inclusive, né, por esse momento tenebroso da energia masculina no Facebook e tal, mas já desde o primeiro governo Trump já tinha tido essa aproximação. E ela escreve esse livro nesse momento, e a primeira frase do livro era: o problema era o capitalismo mesmo. E ela falou: demorei para perceber, mas era isso. Assim, eles se venderam como instrumentos da democracia, né? A gente lembra daquele depoimento do Zuckerberg falando quão o Facebook era importante para ampliar as vozes, democracia, não sei o quê.
Mas, assim, gente, a empresa é capitalista no final das contas e é isso, vai buscar o lucro. A maximização do lucro não passa pela preocupação com o bem-estar, não passa por uma distribuição dos meios de produção. É a lógica de acúmulo mesmo dos meios de produção, da desigualdade, da renda, assim, dentro do jogo capitalista mesmo. E, então, precisamos tratar dessa forma. Acho que temos aí essa pauta urgente de regulação das plataformas, de tratar mesmo como empresas que têm que pagar imposto. Assim, toda empresa paga imposto. Aí temos aí os streamings, temos as plataformas que conseguem se esquivar disso, que não são reguladas, que não têm mecanismos de responsabilidade. Então, assim, ele pode vender seus dados para empresas de beleza poderem lucrar mais, mas se algo acontece devido a isso, ele não tem responsabilidade nenhuma, não tem nenhuma responsabilização das plataformas. Então, também, assim, esse caminho da regulação ele é fundamental, né? E também isso que vocês estão falando, eu lembrei ontem na mesa com a Ruth Gilmore, Wilson Gilmore, ela falou uma coisa muito interessante, assim, a gente não pode achar que a gente vai domesticar o fascismo, que o fascismo vai virar um pet. Ele não vai virar, ele vai comer a gente, né? Se a gente... O que o capitalismo vai ser bonzinho, vai ser legal, vai ser inclusivo, ESG, né? A gente às vezes acredita assim, o capitalismo com essa face mais agradável, mais boazinha. Mas assim, gente, é capitalismo. Na hora do vamos ver é o lucro que interessa, e ponto. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Por que as mulheres transavam melhor sob o socialismo? E são pesquisas. É Kirsten Godsey, a autora. Exatamente. Ela é uma pesquisadora, né? Então, não é assim que ela está falando de vozes da cabeça dela. Ela estudou isso, ela pesquisou. E é meio óbvio, assim, por que as mulheres transavam melhor? Porque elas tinham o dinheiro delas, tudo era... O Estado tinha creche, então elas deixavam as crianças, o aborto era legal, então, se você não quisesse uma gravidez indesejada, você não precisaria seguir com aquilo. O salário era regulado, mas havia a garantia de um salário, o trabalho era limitado, então havia mais festas, você está mais livre, né? Como diz uma amiga minha, assim, para uma mulher heterossexual, preliminar é ver o marido lavando louça, gente, vai lavar louça. Essa é a preliminar que eu quero. Então, esse livro é muito bom. Porque vai dizendo para a gente assim, não é que tudo que havia no comunismo era bom. Claro que não. Houve Stalin também, sabe? Houve horrores, houve campos de concentração na Sibéria, assim. Mas a gente tende a achar que uma coisa é boa e a outra é ruim, como se o capitalismo fosse bom. Outro dia, um trabalhador morreu esmagado no metrô, gente. Era um rapaz, um trabalhador e estudante. Porque a lógica de você privatizar o metrô, ela é criminosa. Se você privatiza transporte público, qual é a lógica? Lota esse vagão. Porque vagão saindo sem estar lotado não dá lucro, é ocioso. O homem foi esmagado. Isso é morrer de capitalismo. É muito fácil fazer a conta de quantas pessoas morreram no comunismo. E no capitalismo? E a gente adoecendo mentalmente, porque as pessoas estão trabalhando 15 horas por dia, 7 dias por semana. E as pessoas que o corpo apaga, porque elas não estão dando conta. E as pessoas que se matam, porque ninguém quer viver nesse mundo. Isso é morrer de capitalismo. E a gente não fala sobre isso. Então, o feminismo, em que eu acredito, ele traz tudo isso para a superfície. A gente precisa falar de todas essas coisas. É muito fácil reduzir o feminismo a elas querem ter pelo debaixo do braço. Porque o feminismo é uma arma tão bizarra, é uma ferramenta tão poderosa, que você precisa mesmo ridicularizar. Tira essas mulheres aí, mulher falando muito, não pode, chama fofoca, deram um nome para quando mulheres começam a falar. Fofoca, que é para diminuir o que a gente fala. Quando a gente está falando de mudar o mundo. Porque quando a gente está lá falando, a gente não aguenta mais, a gente está cansada. Eu não quero chegar em casa e ver se está faltando detergente. Por que ele não fez isso? Por que ele não faz a lista do supermercado? Por que ele não viu que o cartão de vacina da criança está vencido? Por que não viu que a calça ficou curta? Eu não aguento mais. Quando mulheres se juntam para falar disso, elas estão falando de feminismo, mesmo que elas não saibam. E aí, para demarcar a diferença do feminismo liberal para esse feminismo anticapitalista, revolucionário que a gente propõe, é quando a gente pega o exemplo do trabalho reprodutivo, né, que a Mili trouxe,
por que as mulheres tinham uma vida sexual melhor no socialismo? Elas tinham creche, elas tinham lavanderia e elas tinham cantina. Elas tinham infraestrutura de Estado. Alexandra Kollontai foi a primeira dirigente do Soviete de Moscou e ela implementou isso em 1917. Então, você saía para trabalhar, você tomava café da manhã com a sua família, deixava as roupas para lavar, deixava o filho na escola, ia trabalhar, voltava, pegava na escola, buscava as roupas limpas, jantava e ia para casa. Ia para casa para o momento de lazer. Isso é infraestrutura de Estado, infraestrutura pública. Qual que é a diferença dessa visão, que é radical, que muda mesmo o mundo para todas as mulheres, da visão liberal? A visão liberal vai te dizer assim, feminismo, igualdade de gênero, é uma máquina de lavar roupa, como teve uma empresa que fez uma propaganda de máquina de lavar roupa, falando, é uma máquina de lavar roupa que até os homens conseguem usar. Então, você consegue distribuir melhor o trabalho doméstico. Claro que é importante distribuir o trabalho doméstico melhor, mas a solução ser uma máquina de lavar, primeiro, quem vai ter acesso à máquina de lavar? É, de novo, um feminismo criando uma vida um pouquinho melhor para algumas mulheres. Mas o acesso a isso, se não puder ser para todas, não é o feminismo que a gente acredita. A solução... Claro, a gente vai conversar sobre redistribuição do trabalho de cuidado, mas ainda que a gente tenha um casal heterossexual, um homem e uma mulher, dedicados a cuidar dos filhos, ainda assim, gente, a conta não fecha. A nossa luta é por infraestrutura de cuidado que seja pública e acessível para todo mundo. Enquanto a gente mantiver esse tema privatizado dentro da família, a gente está falando de um feminismo que não é feminismo, é só uma renegociação para melhorar um pouquinho a vida das mulheres da elite que já têm privilégios, que provavelmente vão precisar contratar mulheres racializadas, mulheres pobres, para dar conta do trabalho de cuidado que não vai dar conta para todo mundo. Então, é pensar que a responsabilidade de cuidar de crianças, cuidar de idosos, cuidar da reprodução da vida, ela tem que ser de todo mundo. E essa mudança transforma a sociedade. Voltando um pouco para aquele tema da circulação dos afetos também, no livro, desse livro da Maíra, Ex-Amigo, ela conta a história, né, de um ex-amigo, ex-companheiro, ex-colega de trabalho, ex-humanas, ex-tudo, né, e que ela descobre que ele foi denunciado por estupro. E daí passa pelo espanto, né, em reconhecer que um sujeito que a gente acha bacana pode fazer uma coisa dessa. E daí, a minha pergunta para vocês, que acho que é uma pergunta também que muitas mulheres se fazem, o que fazer com isso? Primeiro, por que causa espanto? Por que a gente também, às vezes, se vê, talvez, passando pano ou reproduzindo coisas? E também o que fazer com essas pessoas que a gente teve ou tem ainda afeto? Querido babaca, o que eu faço com você? A Mili tem a expressão dos machistas que a gente ama, né? É muito difícil mudar uma sociedade, mudar um sistema, estando dentro dele, né? Então, o feminismo, a prática feminista do dia a dia, ela passa por constantes negociações. A gente está todo o tempo negociando o que a gente topa, o que a gente não topa, o que a gente dá conta, o que a gente não dá conta. E, para mim, o que é interessante do livro, que é meio estranho falar, né? O que é interessante do meu próprio livro, mas, enfim, desculpa. Mas o que eu acho que foi muito desafiador, assim, eu comecei a escrever esse livro, eu fiz um curso de escrita criativa e a professora falou, olha, escolhe um tema que você não sabe muito como responder, uma situação que você não sabe muito bem como você lidaria, que seria difícil, e vai escrevendo a partir daí, vai explorando isso. E, na hora, veio essa situação, que não é algo concreto assim da vida que me aconteceu, mas que circula, né? Aliás, uma coisa muito engraçada é que, assim, toda hora chega alguém que fala, eu sei quem é o ex-amigo, porque tem uma história, conhece e tal, e é sempre assim, né, de diversos lugares, pessoas distintas. Porque acho que é algo que circula mesmo entre nós, essa experiência, né, de você ser confrontada com algo que alguém que você ama, que você amou,
fez de errado com outra mulher. E eu acho que essa condição, né, ela é muito própria nossa, né, da mulher, de amar quem nos faz mal. É algo muito da nossa condição mesmo, né? E lidar com esse sentimento, essa ambiguidade. E eu acho que, assim, para mim, o que foi importante do livro foi a possibilidade de falar sobre isso de uma forma complexa. Porque, assim, a gente poderia falar sobre isso de uma forma simples, no sentido de, não, o cara é um babaca, estuprou a menina, tem que ser cancelado e pronto. E se ela está sendo conivente, ela recebeu ela na casa dele, ela é conivente e tal, porque ela é uma feminista perfeita, e a protagonista é uma feminista que tem um amante que é um homem casado, ela tem diversas falhas, ela tem uma ambiguidade em relação ao ex-amigo, ela tem dificuldade, ela tem amigas que acolhem ela, e eu acho isso super potente, mas não passam pano, não dão desculpas para ela, ajudam ela a chegar no ponto de ação, assim, da ação necessária. Então, assim, é muito complexo mesmo. Eu acho que a gente consegue fazer isso com as nossas redes de apoio, a gente consegue fazer isso tendo o repertório para essas conversas difíceis, e respeitando muito os nossos limites, né? Entendendo que, enfim, estamos vivendo nessa sociedade, é muito difícil mesmo ter essa paciência com nós mesmos, é super importante, sem a condescendência. Também acho que a gente tem que se cobrar mesmo e cobrar umas às outras, não de uma forma policialesca, mas numa forma de estarmos juntas para conseguir lidar com esses temas. Mas é complexo pra caramba. Eu acho que esse é o ponto mais sensível do momento em que a gente está, né? Porque, assim, a gente nasce, quando um médico, uma médica, normalmente um médico, diz é menino ou é menina, tem muita coisa que está decidida nessa hora, né? Se é menina, vai usar rosa, vai falar baixo, vai sentar assim como eu estou, vai cuidar da casa, vai já ganhar a bonequinha, a tabuinha de passar, o aventalzinho, o saltinho. Se é menino, vai jogar bola, vai falar mais alto, vai ser firme, é uma outra, né? São outras características. Então, a gente já determina ali. Mas o mais importante do ser menino é não ser menina. Homens, meninos, se formam em oposição ao que é ser menina. Chuta que nem homem, não chora que nem mulherzinha. Quem faz isso é sua irmã. Então, isso dá, de saída, a noção para meninos de que o feminino é menor. Tudo que é da ordem do feminino é desprezível, é menor, é desimportante. Não é da minha alçada, da minha altura. E se é tudo isso, o que eu posso fazer? Matar, silenciar, abusar, estuprar. Isso está dado de saída. Se eu tivesse nascido menino nessa sociedade, eu provavelmente agiria, me ensinaram assim. Então, funciona mais ou menos como um atenuante. Eu tenho amigos hoje que estão entendendo o que é o feminismo e eles me dizem, com muita honestidade, eu fui um homem horrível. Eu me arrependo muito do que eu fiz. Eu não quero mais ser esse cara. Porque também tem uma outra coisa. Dizem para a gente, quando a gente está crescendo, você não pode transar. Não vai. É muito valoroso isso que você tem. E, enquanto isso, estão dizendo para os meninos, seu capital simbólico vem de pegar. Vai lá e pega, como você quiser, quantas você quiser. Quanto mais importante você vai ser dentro da sua classe. Vai dar ruim, gente. Essa conta não vai fechar. A gente está colocando meninos e meninas em rota de colisão. E aí, quando cresce, isso passa a ser nem entendido mais. Tem uma pesquisa que fizeram recentemente que perguntam para universitários, você já estuprou uma mulher? Não, nunca, que horror. Você já forçou sexo com uma mulher? Já. Ô, meu amigo, então senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Você já estuprou. Você já estuprou a sua mulher dentro do casamento? Que horror, imagina. Você já transou com ela quando ela estava meio dormindo? Já. Ô, querido, senta aqui, deixa eu te contar que você já estuprou sua mulher.
Então, isso está vindo à tona. E a reação de muitos homens é querer se separar disso, desse horror, né? Porque aí você fala, aquele é um monstro. Olha, o Robinho, ele foi preso. Ele é um monstro. Eu não sou isso. Que horror, tem que prender essa sanha punitivista que a gente tem, né? E o cara já fez também. Porque homens são socializados para agirem assim sobre corpos femininos. E sabe como eu entendo o que é ser homem dentro de uma sociedade construída nesses termos? Porque eu sou uma mulher branca dentro de uma sociedade racista. Eu fui treinada para ser racista. E eu posso até dizer assim, eu não sou. Eu não posso, eu nem deveria afirmar isso, tá, gente? Eu não falo isso, porque tem racismo em mim. Eu preciso me desconstruir dele. Isso é a minha honestidade com o espelho. Mas vamos supor que eu diga, eu não sou racista, mas eu preciso, pelo menos, entender que eu, sendo uma mulher branca dentro de uma sociedade racista, eu me beneficiei. E me beneficio todos os dias. Então, o mínimo que a gente exige dos homens é essa noção. Eu acho muito engraçado quando amigos, às vezes, falam, Miri, eu não sou machista. Eu falo, meu amigo, como você escapou se eu sou? O que te fez escapar? Porque, obviamente, não é verdade, né? Então, é essa negociação do eu com eu. A primeira fronteira do preconceito é o espelho. E eu não acredito que a gente vai mudar uma sociedade prendendo e cancelando um machista misógino por vez. Gente, se prender fosse a solução, o Brasil seria um paraíso. A gente tem 800 mil presos. E a violência só aumenta. Prender não é solução para nada. A gente precisa transformar com educação, com essa consciência de que está errado de saída. O erro está na saída. Então, funciona como um atenuante, mas a gente precisa que os homens também se puxem, se responsabilizem, assim como as pessoas brancas têm que se puxar e se responsabilizar, entendendo de todos os privilégios que a gente tem. Eu não estaria aqui, gente. Se eu fosse uma mulher negra periférica, eu não teria tido os empregos que eu tive, estudado onde eu estudei, falado as línguas que eu falo. Não estaria. Eu preciso ter essa noção. Privilégio gera oportunidade. E oportunidade gera responsabilidade. Só assim a gente muda a sociedade. Então, é isso que a gente pede para todo mundo. Por isso que a gente fica berrando para os caras. Venham para a luta, mas parem de falar de vocês. Eu acho muito engraçado também, quando a gente fala assim, de machismo. Sempre eu falo, não, olha, Mili, nem todo homem, tá? Esse alecrim, quando ele levanta a mão e diz nem todo homem, o que ele está querendo dizer é, eu não sou assim, Mili. Meu amigo, não é sobre você esse assunto. Então, você se sente no direito de interromper um debate maior, estrutural, para que a gente pare todo mundo agora e fale do alecrim, que não é assim. Falando nisso, porque também quando você fala, imagina, como que eu vou? Eu não sou um criminoso, não sou um maluco. Tem uma questão que tem as violências explícitas, mas tem um termo que a Rita Segato usa, que é a violência emocional, que ela prefere dizer até que moral, porque é uma violência introjetada, ela é invisível, e ela, na verdade, faz parte do nosso dia a dia, ela em doses homeopáticas, etc. E que, claro, e isso eu acho que não é só de homem em relação à mulher, é também de classe em relação à classe e tal. Mas isso, claro, que mantém o status quo. É isso que mantém, é uma questão de manter poder, né? E, agora, como lidar com uma coisa que a gente mal sabe dar um nome, que é invisível? Esse tipo de violência que a gente está sofrendo e nem sabe que é, na verdade, que é normalizado, né? Como falar do que está normalizado sem achar que você está querendo, né, ser a... De novo, volta para essa grande dificuldade de transformar uma sociedade que a gente está vivendo nela, de dar nomes, né? Eu acho que a gente precisa começar a nomear as coisas, né? Se a gente for parar para pensar, o termo violência doméstica, por exemplo, é de 1968. Né? Claro que, antes disso, as mulheres estavam passando por situações de violência doméstica. Né? Não surgiu nos anos 60, mas a gente passou a nomear, então.
O termo assédio sexual é de 86, a primeira vez que aparece. Não significa que as mulheres não estavam passando por situações de assédio sexual antes, mas a gente não dava nomes, né? Então, esse exercício da Segato de nomear um tipo de violência, ele é fundamental, né? Um dos grandes avanços da Lei Maria da Penha, por exemplo, foi nomear a violência psicológica, né? Violência econômica. A gente precisa dar esses nomes, porque quando a gente fala de violência, a gente pensa muito a violência física, que, aliás, mais da metade das vítimas de violência física no país são mulheres, tá? Então a violência física, assim, né, é muito ligada ao universo masculino, à briga de rua, tal, mas as mulheres são as principais vítimas, né? Tá no mapa da violência. Mas existem vários outros tipos de violência também. E esse reconhecimento, ele é fundamental, mas ele vem de um lugar de sujeito, que é uma posição muito nova para nós mulheres. A gente ainda tem dificuldade de reconhecer as violências que a gente passa, porque é uma novidade a gente estar na posição de sujeitos, de um sujeito que pode, inclusive, ser vítima de violência. Para você ser vítima de violência emocional, você tem que ser reconhecida como um sujeito que possui emoções. E isso é uma novidade. Até então, a gente não era. Né? A gente ocupava esse lugar de objeto, o lugar do sacrifício. Né? O feminino sempre foi ligado à maternidade, ao sacrifício, à ideia da entrega, à ausência de desejos. Tem uma feminista que eu gosto muito, que é a Andrea esqueci, Jung, uma coisa assim, que ela tem um livro chamado Females, também não está traduzido, e ela define o feminino como a condição de se esvaziar para preencher o desejo do outro. Super forte, né? Então, eu acho essa definição muito boa, assim, e é muito essa condição do feminino, que, na maioria dos casos, é ocupado por mulheres, mas a gente entende, né, que, enfim, sujeitos diferentes podem ocupar essa posição. Mas é a posição de você abrir mão da sua posição, da sua subjetividade, para poder realizar o desejo de um outro sujeito. Né? Então, isso é muito profundo. E isso leva a gente a situações de não reconhecimento das violências que a gente sofre, simplesmente porque a gente não se reconhece como alguém que tem os seus próprios desejos, suas próprias vontades. Porque se você se esvazia para o desejo do outro, qualquer que seja o desejo do outro, inclusive o de te machucar, o de te ferir, o de te violentar, vai ser legítimo, porque você se esvaziou para ele ser preenchido com isso. Então, entender essa grande novidade que somos sujeitos, temos os nossos desejos próprios, temos as nossas vontades, temos a nossa autonomia, a gente pode dizer não, a gente pode se indignar com determinadas situações, a gente pode não aceitar ser tratada de um jeito, a gente tem bordas que não podem ser ultrapassadas e a gente pode falar sobre essas bordas e o que a gente topa e o que a gente não topa. Isso é uma grande novidade que a gente ainda está aprendendo. Então, acho que a gente vive esse momento de reconhecer situações anteriores que hoje a gente consegue entender como violência. E acho que a gente também está nesse momento do que fazer com isso, né? Como é que a gente lida com esse reconhecimento? E nomear é muito importante até nas pequenas coisas, nas microviolências. Os nomes são ruins, porque eles são todos em inglês, mas, assim, man interrupting, foi bom que a gente soubesse o que é isso, porque a gente não se dava conta de como a gente era interrompida. Né? Eu fiz uma mesa redonda ontem, eu trabalho com futebol, e aí eu e a outra mulher que estávamos na mesa, a gente era interrompida a todo instante. Uma hora, eu interrompi o meu colega. Gente, parecia... Você me interrompeu. Ele está usando o contrário. Eu falei, meu amigo, não é sobre isso. Não pegue e faça um jiu-jitsu no negócio, use contra mim. Né? Manspreading, que é você, no transporte público, a gente ficava assim. Né? Tem uma foto da Leila Pereira sentada com outros executivos no futebol. Uma das primeiras fotos que ela tirou oficiais, ela está assim, e os caras estão assim. É só vocês colocarem lá no Google, vocês vão ver. Ela era a pessoa mais poderosa daquele lugar, e ela está completamente encolhida. Quando eu mostrei a foto para ela, ela falou, não acredito que eu estou encolhida desse jeito. Mas, quando você sabe, também tem um problema que vem com isso, assim, porque aí você sabe o que está acontecendo, você nomeou, aí não dá para desver.
Hoje eu entro em avião, em ônibus, preparada para uma guerra. Meu cotovelo, minha perna, sabe? Às vezes eu queria só, gente, eu só quero relaxar. Permita que uma mulher venha do meu lado, uma mulher do meu lado, venha um homem. Aliás, uma dica: vocês querem sentar ao lado de mulheres? Peguem a fileira 24. Nenhum homem pega essa fileira. Masculinidade tão frágil, gente, mas não tem erro, tá? Pega a 24. Então, vamos falar de uma coisa sobre o pacto da masculinidade, que falo, imagina, não tem nada disso, né? Teoria conspiratória, mas a gente acha que tem, né? E como a gente pode revogar esse pacto? Porque eu não fiz esse pacto, né? Nós não fizemos. Superar isso, né, na verdade, escapando da própria lógica desse pacto, que é uma lógica e linguagem, né, que é uma de dominação, subordinação e anulação. Acho que tem algumas armadilhas que a gente não pode cair. Acho que a primeira delas é a lógica da fura-greve, né? A gente não pode achar que a gente vai quebrar o pacto da masculinidade pertencendo a ele. Então, isso, infelizmente, muitas mulheres ainda não entenderam, ainda estão tentando pertencer, mas, gente, assim, não tem escapatória. Você pode até achar que temporariamente se acessou ali um pouco do privilégio, mas, assim, na hora que um deles tentar te agarrar à força, se você for buscar algum tipo de apoio no outro, a compactuação vai estar entre eles, enfim. Você sempre vai chegar no momento que você vai descobrir que você é mulher e a sociedade te entende como mulher. Então, esse tentar pertencer não vai resolver a situação. Eu acho que tem até uma frase no Ex-Amigo que fala assim, é um exercício muito de fé, assim, né? E muito difícil a gente se entregar a pessoas que são ensinadas à conquista, sendo que nós somos ensinadas ao cuidado. Eu acho que um grande caminho é a gente valorizar todos esses atributos que foram construídos socialmente como femininos, né? Por que é o feminino? É o cuidado, é a atenção com o bem-estar, é a solidariedade, é a casa onde as pessoas precisam de você para sobreviver, é até essa questão do não conflito, né? Assim, dessa coisa, a mulher ela é socializada para não constranger, para não criar situações mais difíceis. Então a gente sorri, a gente sai pela tangente das situações mais desconfortáveis, mas até isso, assim, não que eu ache isso que a gente deva reproduzir, mas isso vem de um lugar nosso que é de atenção ao outro, de cuidado com o bem-estar. E eu acho que valores como solidariedade, como compromisso com a coletividade, com o bem-estar, muito próprios da maneira como nós somos socializadas, são caminhos muito promissores. Inclusive, quando a gente precisa urgentemente falar da luta pelo meio ambiente, né? O ecossocialismo que precisa estar presente nas nossas lutas. Vem também dessa consciência de que a gente não é um indivíduo solto no mundo, a gente pertence, todo mundo pertence ao mesmo mundo, à coletividade. Essa questão do homem que senta abrindo as pernas, se espalhando, pensa, isso vem de um privilégio tão grande que ele não precisa se perceber enquanto corpo, sequer como corpo, né? A gente entra no transporte público, a gente se encolhe, a gente procura uma parede porque a gente não quer ficar vulnerável, a gente está o tempo todo consciente que a gente é um corpo. A gente está sentado aqui, está pensando, será que a minha saia subiu? A gente o tempo todo está muito consciente da nossa existência como corpo. A gente entra em reunião de trabalho, se a gente levanta um pouco a voz, a gente imediatamente, quando acaba, manda uma mensagem para uma amiga perguntando, você acha que eu exagerei, peguei muito pesado, tal, acho que eu falei meio alto? A gente está sempre muito preocupada com todos ao nosso redor, porque a gente tem muita consciência que a gente é um corpo que existe e depende dos outros. Então, acho que o caminho da dependência, reconhecer a dependência mútua, né? Não tem sujeito independente, autônomo, que não precisa de ninguém. Desculpa,
Essa pessoa não está lavando a própria roupa, não está fazendo a própria comida, ela depende de muita gente para estar ali. Então, reconhecer a dependência mútua e os valores da solidariedade, da coletividade, acho que são um caminho mesmo, e por isso que eu acho que a revolução vai ser das mulheres, porque é a gente que traz esse conhecimento. E tem... Essa interdependência, ela vai além da gente, né? Assim, a gente ignorar que a gente só respira porque as árvores expiram é uma doideira, né, gente? Assim, que a gente vai continuar desmatando e a gente vai conseguir ter oxigênio. Não teremos. Estamos todos em relação, está todo mundo aqui dentro em relação. E sobre o pacto, é claro que ele existe, mas não é que um dia, com 11 anos, todos os meninos, olha, estão ensinando o pacto ali, olha, naquela escolinha, assina ali, vê que... Não é assim. Obviamente, não é assim, né? É intuitivo, é ensinado pelas famílias, pelas escolas, e é ensinado pela cultura heteropatriarcal. Porque é uma cultura que, como disse uma filósofa que se chama Marilyn Frey, a cultura heterossexual masculina, ela é homoafetiva. Isso não quer dizer que todos os homens sejam homossexuais. Isso quer dizer que homens heterossexuais, eles querem admirar, amar, respeitar outros homens. E eles querem o amor, o respeito e o afeto desses homens. Das mulheres, eles querem sexo e servitude, cama e cozinha. Eles querem passar o tempo dele com os caras. Neymar, gente. Neymar está com os parceiros dele para lá e para cá, né? Mas ele vai lá engravidando umas aqui e ali. Então, essa é a cultura heterossexual masculina. Esse é o pacto. Quando a gente está numa reunião de trabalho e sai uma briga, uma mulher, um homem, um debate, uma discussão, eles imediatamente se fecham. Porque o que eles querem é a admiração, o carinho, o respeito dos caras, não da gente, né? Então, por isso também que eles celebram tanto o encontro... bom, nem deveria tocar nisso numa feira do livro, eu vou ser cancelada, com certeza. Quando você cria um grupo de e-mail para fazer circular suas aventuras sexuais com mulheres que todos ali conhecem, você está querendo se exibir para os caras. É eles que você querem que... Olha, meu pau ficou duro desse jeito. Foi assim. Foi assado. A gente não troca, mulheres não fazem troca nesses níveis. Isso é do homem para o homem. É para o cara se exaltar para o outro, porque ele quer o respeito e a admiração do outro. E isso se explica numa cultura que despreza o feminino. Então, mesmo os caras legais, mesmo os caras de esquerda, que estão nesse barato, eles estão, sim, praticando a misoginia. E seria só mais respeitoso entender, puta, fui eu, sim, fiz isso. Fiz isso, gente, assim, fui criado para fazer. É uma atenuante. É uma atenuante. Então, a gente tem saídas, né, para isso, mas a gente vai precisar da colaboração de todo mundo, entender qual é o seu papel dentro desse sistema, dentro dessa máquina. E como você pode se destacar disso? E fazer um mundo melhor, sei lá, para tua filha, teu filho, para quem está vindo aí. E não é falar, eu vou confessar o que eu fiz. Não precisa. Não precisa. É só parar de fazer, já ajuda bastante coisa. Falando num caminho para o mundo melhor, eu fiquei pensando assim, a guerra não tem rosto de mulher, né? Agora, não dá para imaginar uma mulher matando criança num nível desse, né? É um caminho mesmo. O feminismo não é só para as mulheres. Não, é para todo, é para a gente se emancipar, para a gente ter um futuro enquanto espécie, né? Porque existe uma chance real de a gente se extinguir enquanto espécie. Teremos sido a primeira... As espécies se extinguem, né? As espécies acabam. Tem uma média de 100 mil anos que dura uma espécie. Nós estamos batendo no teto, mas assim, o que é fascinante em relação a gente é que a gente vai se extinguir. É a primeira espécie. Nós somos nosso próprio meteoro. Espero que fique registrado, de alguma maneira, o que a gente fez. Bom, ter algumas perguntas, várias, então eu vou começar para dar tempo, então, da gente falar, que também continua essa nossa conversa. Bom, tem aqui Wellington Furtado Ramos, que é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
ele fala que um dos argumentos daquele não feminismo transfóbico é o de que, no que tange às travestis e às mulheres trans, é que, no fundo, poderia ser mais uma estratégia de dominação masculina. Existe lógica nesse argumento? Como desmontá-lo e combatê-lo? Não tem lógica assim, crítica, empírica. Assim, como se a masculinidade precisasse de mais instrumentos para dominar. Já domina, gente. Para que precisar inventar outro, né? Então, realmente tem um argumento essencialista muito perigoso, né? Que também acho que não é feminismo, né? Butler fala que as radfems são o fascismo do feminismo, né? Eu acho que está certo nessa qualificação. Vem de uma postura essencialista, né? Volta a gente para a redução da mulher a características fisiológicas, enfim. Acho realmente assim, é um dever urgente a gente rechaçar com todas as forças esse feminismo transfóbico, que não é feminismo, e reforçar que a nossa luta assim, a nossa luta tem que ter todas nós juntas mesmo, né? Todas as mulheres cis e trans, até porque, a gente pensa assim, que tipo de dominação é essa que faz você ser mais facilmente assassinado? Não faz sentido, né? Assim, a gente está no país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, assim, se seria uma lógica de dominação, falhou retumbantemente, né? Porque tornou você a população mais vulnerável possível dentro do país. Então, realmente, assim, um absurdo. Não, eu fico com essa resposta, assino embaixo. A gente é o país que mais mata pessoas trans no mundo e também o que mais consome pornografia LGBT no mundo. Então, precisamos de psicanalistas mais. Aqui tem uma pergunta, não está assinada. O feminismo é uma luta para a libertação da classe feminina. Hoje não conseguimos chegar no consenso do que seria uma mulher. Fico confusa, porque como podemos defender os direitos de uma classe se não sabemos defini-la? Bom, primeiro, eu quero que você... Eu acho que a gente precisa explodir essas fronteiras que a gente acha que é ser mulher, né? Então tipo, o que a Damares acha que é ser mulher, por exemplo, né? A gente tem que se dizer, olha, ser mulher é muita coisa e a gente não vai ficar dentro de caixinhas, assim como ser homem, né? A gente deveria só misturar, borrar todas essas fronteiras, né? Você quer romper com símbolos do feminino e continuar dizendo eu sou mulher, eu acho ótimo. Você quer transicionar e falar eu me identifico com aqueles, está tudo certo. Então, eu acho que a gente tinha que só explodir essas fronteiras, sabe? Parar de tentar se definir. Eu entendo, a identidade é importante para a gente entender quem a gente é, mas ela também aprisiona. Né? Se você diz, eu sou essa, você está deixando de considerar que você também pode ser outras coisas. Acho que a gente vai aprender ao longo do caminho. É importante hoje a gente se confinar numa certa identidade, porque a gente se alia a lutas que são importantes. Mas, ao mesmo tempo, a identidade ela pode ser uma prisão. Então, a gente precisa entender esses limites e criar. Deveria ser modular, né? Eu quero ser uma mulher desfeminilizada, que é o que eu sou. Eu quero ser essa mulher. Mas há outras maneiras de ser mulher também. Mais uma pergunta também que não está assinada. Meninas, o que vocês acham da relação entre feminismo e abolicionismo penal e policial, conforme pensado pela Angela Davis e a Ruth Gilmore? Vocês são abolicionistas também? Eu vou deixar a advogada falar antes, porque eu não quero me comprometer. Não, com certeza. Eu acho que a luta abolicionista, inclusive, eu só virei advogada por causa do abolicionismo. Assim, eu quase larguei a faculdade de Direito no início, e foi justamente quando eu entendi e enfim, comecei a estudar Direito Penal, que eu vi conheci, né, a luta abolicionista, conheci Angela Davis. Acho que é fundamental, né? A gente, assim, caminha, se tem horizontes possíveis na sociedade, um deles é uma sociedade sem cadeia, que a gente tem que almejar, assim, sem sombra de dúvidas, e entender
que também a lógica da punição ela passa pela desresponsabilização efetiva pelas ações, que aí combina o feminismo com o abolicionismo. O feminismo ele vem muito pela responsabilidade das nossas ações, pelo impacto, a partir do impacto das nossas condutas. O direito penal, a punição, não pensa nisso, né? É só a punição, o encarceramento, uma lógica de, enfim, controle de populações mais pobres e todos os problemas que vêm junto. Então, sair de uma lógica adversarial punitivista para uma lógica restaurativa, uma lógica comprometida com a coletividade, é essa união do feminismo com o abolicionismo que eu acredito. Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho maravilhosa. É um advogado, um jurista, que falou que o direito penal no Brasil é tipo o Júnior Baiano, chega forte, chega tarde. Eu achei muito bom, nunca mais eu esqueci. E eu também me tornei abolicionista. Eu fui estudar e fui ouvir. E uma frase... É engraçado, né? Porque, às vezes, uma frase explode a sua cabeça e você fala, é isso. Essa pessoa abolicionista, eu não lembro quem era, disse o seguinte, no Brasil, todo preso é um preso político. E fez todo sentido isso para mim. A Maíra vai saber melhor do que eu, assim, quantos % da população está presa sem julgamento, presos temporariamente, quase metade. Estão presos ilegalmente. Tem gente lá que já venceu, já transitou, já não deveria mais estar lá, mas está, porque não tem dinheiro para pagar um advogado para sair. Está lá. É um depósito de gente. E aí vem umas pessoas muito brancas e muito privilegiadas berrar que o comediante que faz apologia da pedofilia vai ser preso. Que horror! Ele não vai ser preso, gente. Foi primeira instância. É óbvio que esse homem não vai ser preso. E nem acho que devesse, porque sou abolicionista, não é porque eu não gosto dele que eu vou querer que ele vá preso. Mas deveria, sim, existir um processo pedagógico para ele entender que ele está cometendo violências e não fazendo piadas. Mas é isso, as pessoas que agora berram que horror, vai ser preso, não estão nem aí para a quantidade de pessoas presas ilegalmente no Brasil, né? Então, por causa desses absurdos, eu me tornei abolicionista, e também porque o Brasil é extremamente violento, tem quase 1 milhão de pessoas encarceradas, e aí começam a falar sobre privatizar. Aí, gente, a gente pode ficar aqui até 2 horas da manhã. A Silvia Dias, do Estúdio Omies, não sei como se fala, faz uma pergunta para a Mili. Sobre a filósofa Monique Wittig. Uma lésbica... aspas. Uma lésbica não é uma mulher. Dentro da lógica heteronormativa, como você interpreta essa afirmação no contexto do feminismo contemporâneo? Essa afirmação da Wittig, ela é muito poderosa, né? Porque, a princípio, a primeira vez que eu ouvi, sem ter lido a Wittig, eu falei, que horror! Como ela pode falar uma coisa dessas? Mas eu fui ler. E faz todo sentido. Quando ela diz, para mim, né, e pelo que eu entendi também, quando ela diz lésbicas não são mulheres, o que ela quer dizer é que as lésbicas, ela estava estudando isso na década de 70, 80, quando a gente se identifica como uma mulher lésbica, você está desconstruindo muitas coisas em volta de você que te permite dizer, esse acordo eu não vou assinar. Esse acordo heteronormativo que me faz ser uma cuidadora do lar, eu não vou assinar. Então, o que ela está querendo dizer é que lésbicas não são mulheres dentro desse acordo, mas não que lésbicas não possam se reconhecer como mulheres. Apenas que esse acordo heteropatriarcal não queremos, né? E é um livro lindo, assim. Ela tem vários livros, mas esse livro, especificamente, em que ela declara lésbicas não são mulheres, ela estava falando para estudantes. É um texto que ela fez e depois virou um livro. É muito poderoso, né? É como você dizer, não existe só uma maneira de ser mulher, ou ser mulher é uma construção. São frases muito poderosas que a gente entende nosso lugar nesse mundo. É assim que eu entendo. Acho que zerou lá nosso tempo. Olha, direitinho. E, então, a Mili e a Maíra vão estar na tenda dos autores, lá na Livraria da Travessa, autografando os livros. E obrigada. E amanhã continuamos na Feira do Livro com outras músicas.
Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.